A força da pecuária brasileira está apoiada sobre diversos pilares de sustentação. Mas hoje, em especial, vamos falar do segmento de forrageiras híbridas, ou seja, das variedades criadas a partir do cruzamento entre duas ou mais espécies de capim, de modo a combinar as melhores características de cada uma. Quem vai falar com a gente hoje sobre esse tema, esclarecendo como o produtor deve fazer para escolher a melhor opção de capim híbrido para o seu negócio, é o Gustavo Aguiar, gerente de marketing da Barenbrug. Ele também vai explicar como esse segmento ajuda o produtor a lidar com uma pecuária cada vez mais intensiva, como ele contribui para os sistemas de LP e de que forma impacta na sustentabilidade das fazendas. Tudo bem, Gustavo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Roberto? Como vai? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui conversando com você e um prazer estar nesse espaço junto com a DBO também. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre esse tema que tanto apoia a pecuária. E começando a nossa conversa, Gustavo, poderia explicar um pouco para a gente como ocorre o desenvolvimento das forrageiras híbridas e o que justifica a introdução e desenvolvimento dessa tecnologia no mercado brasileiro? Ótima pergunta, Roberto. Bom, para começar, a gente tem que dizer que é um processo de melhoramento genético. Tá? Essa é a base do desenvolvimento, né, dessas forrageiras híbridas. E é um caminho relativamente recente, né, que a gente observa em forrageiras, se a gente comparar com outras culturas agrícolas, né, com grãos, por exemplo, né, que já começaram esse processo já há mais tempo, né, é algo que a gente tem visto de maneira mais recente e inicial em forrageiras. Porém, os resultados já têm sido muito importantes, né, atingidos, resultados comprovados a campo. Então, tem sido realmente muito interessante acompanhar todo esse processo chegando, né, nas culturas forrageiras. E, basicamente, acontece através de um processo de cruzamento, né, de plantas e de indivíduos dentro de um banco de germoplasma, com posterior avaliação e seleção, né, desses novos indivíduos que são gerados, e um processo que busca, ao fim de tudo, claro, essa melhoria contínua para a obtenção de cultivares superiores aos que a gente já tem no mercado. Tá? E aí, pensando no que justifica, né, a introdução de forrageiras híbridas, justamente no mercado brasileiro, é muito claro e evidente, quando a gente olha área por área, né, que a pastagem é a maior cultura, vamos dizer assim, agronômica do Brasil. É uma área imensa, 150, 160 milhões de hectares, dependendo da fonte que a gente olha, né, para esses números, e que, no fim, é a base da nossa produção agropecuária, né, e principalmente pecuária, né, num país que tem por aptidão natural, né, o uso e produção das forrageiras para a produção animal, principalmente. Então, a introdução desses cultivares melhorados tem um grande impacto, né, e um grande benefício nesse contexto de produção baseada em pasto, que é a aptidão natural do nosso país aqui do Brasil. Né? Basicamente é o mesmo princípio, né, dos produtores que fazem o melhoramento genético do rebanho, combinando aí características de diferentes raças, e é o mesmo que vocês fazem com as forrageiras, né? Esse é um bom ponto que você traz, né? Porque se a gente pegar toda a evolução tecnológica que a pecuária vem passando nas últimas décadas, a gente pode dizer que as forrageiras ficaram um pouco para trás disso tudo, né? Genética animal, todo o avanço de manejo, né? E a gente tem ainda cultivares que são muito bons, né? Que foram melhorados, né? E gerados ao longo do tempo, mas que existe potencial para a gente ter hoje, né? Cultivares da tecnologia que a gente já dispõe para a geração desses novos cultivares, de a gente ter, obviamente, plantas superiores, né, que trazem benefício, uma produtividade bem maior do que a gente está acostumado a ver com o uso de cultivares que já, de certa maneira, já estão no mercado há mais tempo. E Gustavo, quais os benefícios do capim híbrido e como o produtor deve fazer para escolher a melhor opção para o seu negócio? E me dando contra-pergunta, quais atributos que os pecuaristas estão buscando hoje em dia? Essa é uma pergunta também muito interessante e, de certa maneira, complexa também, né? Cada fazenda tem a sua peculiaridade, a gente sabe disso. Existe receita de bolo, né, nesse mercado, nessa atividade que é agropecuária. Então, de maneira geral, o que a gente busca, né, sempre quando a gente está junto, né, enquanto Barenbrug com o produtor, né, levando informação e ajudando o produtor a fazer melhor escolha, melhor uso da sua área, é pensar na fazenda como um sistema de produção, né, com as suas peculiaridades, né, que tipo de sistema o produtor usa para fazer a sua produção animal, né, se é ciclo completo, recria e engorda, se ele se baseia 100% em pasto, se ele tem terminação e confinamento, se há suplementação.
qual é o tipo de meta produtiva que ele tem naquela área. Então, tem diversos fatores, né, que interferem nessa definição. Né? E acho que é legal dizer também, né, do ponto de vista de uma empresa que trabalha e gera tecnologia, que não existe milagre, tá, no mercado. Não existe a tecnologia que, de maneira isolada, vai salvar ou fazer um resultado de uma fazenda. E sim uma composição, né, de diversos pacotes tecnológicos, de diversos conhecimentos que são aplicados na prática. E a forrageira híbrida é uma delas, né, que tem grande potencial para colaborar para melhores resultados, mas que, claro, deve ser usada dentro de um contexto, né, dentro de uma condição de avaliação em que ela dá a sua contribuição dentro de uma situação que o manejo é bem feito, em que as etapas do processo produtivo estão sendo tocadas de maneira adequada, e aí nesse ponto, sim, a gente tem uma grande confiança, né, de que essas plantas melhoradas, as forrageiras híbridas, têm condição de levar a produção para um próximo passo, quando a gente fala de uma produção baseada em pasto. Pensando já no ponto de atributos, né, na sua segunda pergunta, né, também depende um pouco desse contexto da fazenda, mas, de maneira geral, né, os produtores de maior tecnificação, de média e alta tecnologia, buscam normalmente por soluções que aumentam o seu teto produtivo, né, aumentam o seu potencial produtivo, e esses híbridos, né, de forrageiras têm condição de levar isso, e muitas vezes até mesmo conseguindo aliar essa maior produtividade até mesmo com uma rusticidade, porque elas têm condições, né, de resistir a épocas de seca de maneira mais intensa que outros cultivares. Já falo um pouquinho sobre isso provavelmente, né, por conta do seu sistema radicular. Então seria basicamente, eu diria que isso, né, um aumento de potencial produtivo aliado, né, a uma persistência, a rusticidade no campo que esses materiais conseguem entregar, né, com bastante tranquilidade. E de que maneira um capim híbrido ajuda o produtor a lidar com uma pecuária cada vez mais intensiva e também a extrair bons resultados nos sistemas de integração lavoura-pecuária? Bacana, Roberto. Quando a gente pensa em pecuária intensiva, a gente, historicamente, no Brasil tem aquele dilema, aquele desafio, né, de como fazer isso de maneira equilibrada ao longo do ano, né? Já que a gente tem, na maior parte das áreas, regiões de produção pecuária, fases do ano, né, ou épocas do ano bem marcadas por períodos de mais chuva e épocas de seca também bastante marcadas e caracterizadas, né? Então, quando a gente pensa nesses sistemas mais intensivos, existe normalmente uma dificuldade de se ter soluções ou estratégias para o período de seca do ano. E eu diria que as plantas forrageiras híbridas têm uma bela condição de ajudar a tocar essa época seca do ano, porque tem um sistema, né, radicular mais bem desenvolvido, né, e mais pronunciado, fazendo com que essa produção na época de menos chuva, né, ou menos água seja possível. Até para se a gente ter um pouco de ideia de números, né, se a gente pegar a Marandu, que, né, é a braquiária, vamos dizer, líder de mercado ainda em volume para utilização em pecuária, é uma planta que produz mais ou menos ali 80% da sua biomassa no ano na época das águas e 20% na época da seca. A gente pensa em híbridos, né, em genéticas superiores, essa estacionalidade ela já muda um pouco, são materiais que têm condição de produzir até 40% da sua biomassa no ano na época das secas, por conta dessa aptidão de produção em situações menos apropriadas de água, ou com menos recursos, né, hídricos, e 60% na época das águas, isso mantendo um potencial de produção pleno ao longo do ano. Então, esse aproveitamento, né, e como você falou bem, sistemas integrados de ILP, que é uma grande tendência, né, no mercado e vem crescendo ano a ano. Tem essas situações que a gente não consegue nem dividir mais o que é pecuária e o que é agricultura. São sistemas que andam de mãos dadas, que andam lado a lado. Então, o uso dessas plantas, desses híbridos, também traz uma série de benefícios, não só, né, para a exploração animal, né, para a produção animal, mas sim também para a produção de grãos e para as safras que a gente trabalha normalmente aqui no Brasil. Gustavo, agora falando um pouquinho da empresa, como se dá o trabalho de pesquisa e desenvolvimento da Barenbrug? E atualmente, quais são as apostas da companhia em termos de portfólio e atuação no mercado? O programa da Barenbrug, Roberto, ele é um programa privado de melhoramento genético, né? A gente tem no mundo 3 importantes programas, né, de melhoramento genético de forrageiras tropicais, né? A Barenbrug é um deles. A gente tem aqui no Brasil a Embrapa, né, bastante conceituada, são trabalhos de desenvolvimento de cultivares. A gente tem na Colômbia o CIAT, né, que também tem esse desenvolvimento de cultivares através do seu programa.
Só que o único privado é o da Barenbrug, que está situado aqui no Brasil. Então, a gente tem realmente esse trabalho sendo feito já há alguns anos, né, com essa preocupação realmente muito forte, né, de atender as necessidades do produtor rural, né, com o uso desses cultivares melhorados e através de um posicionamento comercial também bem definido. A gente aposta em cultivares de maior eficiência, né, para pecuária, para agricultura. Hoje a gente já tem alguns cultivares, né, próprios no mercado, que são fruto desse trabalho de desenvolvimento. A gente começou com o Mulato 2, né, que é um produto, vamos dizer assim, um híbrido de braquiária pioneiro no mercado brasileiro. E aí a gente já vem estendendo com novas gerações, né, que são fruto desse nosso programa de desenvolvimento de cultivares, né, que por exemplo, braquiária híbrida sabiá e braquiária híbrida caiana. São materiais vamos dizer, de novas gerações de cruzamentos, né, que tem trazido um resultado excepcional no campo, muito importante essa evolução desse contexto, além de outros cultivares, né, como híbridos de pânico, por exemplo, que a gente trouxe ao mercado, né, através de um pré-lançamento esse ano, que é o Carcará, tá? Esse híbrido de pânico também. Bom, o que a gente vê como, né, vamos dizer assim, principais apostas da companhia, quando a gente olha para o mercado, né, a gente tem olhado com certeza tanto para sistemas de produção a pasto, como para sistemas integrados, como a gente falou, que é uma grande tendência. Por exemplo, um outro ponto que a gente vê como crescimento muito grande no mercado é a adoção de mixes, tá, de cultivares. A gente já tem, inclusive, no mercado esse ano, algumas composições de mixes de cultivares, inclusive incluindo braquiárias híbridas também, então forrageiras híbridas nesses mixes, né, com o objetivo de trazer cada vez mais benefício para o campo. A gente tem um exemplo dessa safra agora, 23, 24, que a gente vem acompanhando uma situação climática bastante adversa em diversas regiões, né, de importância em produção agrícola. Então, isso vai nos trazer para a gente uma janela, né, de plantio mais reduzida, uma dificuldade de fazer safrinha de milho, por exemplo, em diversas outras regiões. Então, a composição, né, e o uso dessas forrageiras ajudam demais a trazer diversos benefícios, como matéria orgânica para o solo, cobertura, né, de solo, estruturação, enfim, manutenção, né, de uma maior capacidade de ter água no solo. Então, tem diversos benefícios que vão, obviamente, ajudar não só a produção naquele momento, através de uma integração com pecuária, por exemplo, como trazer também benefícios para uma cultura agrícola principal, como é o caso da soja, em diversas regiões brasileiras. Então, a gente tem bastante, vamos dizer assim, a gente aposta bastante forte nessas soluções, porque a gente já conseguiu comprovar os benefícios que elas trazem no campo. E em termos de impacto no campo da sustentabilidade, Gustavo, o capim híbrido tem o potencial de contribuir em algum nível com o meio ambiente? Com toda certeza, Roberto, esse é um excelente ponto, né? Hoje a gente fala que é impossível a gente ter um sistema de produção tropical, né, vamos dizer, eficiente, sem o uso de forrageiras. Tá? A gente fala, obviamente, em pecuária, que é a nossa aptidão de ter o uso das forrageiras como pastagem, mas cada vez mais sistemas integrados também. Como a gente falou agora há pouco, né, a gente tem cobertura de solo, controle de doenças, sequestro de carbono, né, a gente tem essas plantas melhoradas com sistemas radiculares cada vez mais profundos e mais intensos ali, trazendo mais carbono para o solo e ajudando a fazer essa estruturação de solo também. E além, né, da otimização do uso de áreas, né? A gente já vem falando já há algum tempo aqui no Brasil sobre o conhecido efeito poupa-terra, né, que, por exemplo, áreas de maior produtividade ajudam a gerar. Quando a gente consegue fazer uma utilização mais eficiente de uma área, a gente acaba liberando outras áreas para preservação, liberando outras áreas para a gente fazer um uso de uma maneira diferente, tá, mais eficiente também. Então, sempre que a gente fala de tecnologia e otimização, e o híbrido está sempre nesse contexto, a gente fala muito de fazer o melhor uso de recursos. E aí, a terra, diria que é o grande recurso que a gente tem, né, em abundância, mas a gente tem que tratar cada vez mais com responsabilidade. E esse tipo de tecnologia ajuda a gente manter os nossos sistemas em equilíbrio. E para a gente finalizar nossa conversa, qual que é a sua visão de futuro, justamente para as forrageiras híbridas, e como devemos ver esse avanço no mercado pecuário?
Muito boa pergunta, Roberto. A gente vê de maneira muito positiva, né, com bastante esperança de que essa é uma tecnologia que veio para ficar e vai crescer cada vez mais no mercado. Isso não só porque a gente tem dados muito robustos, assim, importantes dentro da empresa que justificam a gente desenvolver e lançar esses materiais, mas acima de tudo porque a gente tem a participação efetiva e muito importante, né, do produtor rural, né, que é o principal componente dessa equação, né, que é quem usa o produto e a tecnologia no campo e quem produz alimento a partir dele. Então, com esses anos de atuação com forrageiras híbridas, isso nos traz cada vez mais segurança de que a tecnologia ela vem para somar, para trazer benefícios adicionais, que é para trazer realmente melhorias, né, no campo. Então, eu diria que em termos de futuro, a gente só vê a participação de mercado de forrageiras crescendo, tanto para sistemas de pecuária, mas também, né, eu diria que sobretudo em sistemas de integração, né, entre lavoura, pecuária e todas essas oportunidades que a gente tem no campo da agropecuária, considerando produção vegetal e animal. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, viu? Pela sua visão e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, um abraço a todos, até a próxima. Obrigado.